Queridos, volte-se comigo nesta noite para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Esta passagem tão tremenda nas Escrituras. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no terceiro capítulo e versículo de número 12. Ouça essas palavras tão contundentes e ao mesmo tempo tão solenes. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E o título desta meditação nesta noite é da descrença para a fé. Ou poderia ser intitulado também, eu não creio. E daí? Bem, se eu não consigo crer em Deus, se eu não consigo crer na mensagem de Deus através do Evangelho, se eu não consigo crer e ser persuadido, ou eu não quero crer em Deus, qual a situação então comigo? Em que estado eu me encontro? O que está de errado? O que está acontecendo? Onde se encontra a minha alma? E essas palavras do versículo 12 respondem a esta pergunta. Vede que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Vede, poderia ser melhor traduzido, atente, observe, cuidado, veja aí, é algo a se preocupar, se esse é o meu caso. Se eu não creio na palavra de Deus, se eu não creio em Deus, se eu não estou interessado no Senhor Jesus Cristo, e se eu sou indiferente a respeito do meu Criador, é algo a se preocupar. Cuidai, vede, atente, ele diz, porque indiferença contra Deus, meus queridos amigos, indiferença contra a existência de nosso Criador e a sua palavra é um sintoma de um coração endurecido, é o sintoma visível de uma mente cauterizada. Colocar a Deus de lado, colocar a Deus do lado de fora da minha vida diária e descrer, é o sintoma, é o sinal visível de um processo sutil, interior, que está acontecendo no coração, na mente de uma pessoa. E é exatamente isso que o autor aqui está dizendo. Vede, cuidai, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Se eu não creio em Deus nesta noite, se eu não me importo com o meu Criador e não me interessa buscá-lo e perguntar e perscrutar a respeito dele, se eu tenho indiferença a respeito da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo, se eu não busco a Deus, ou se eu creio apenas parcialmente em Deus, eu creio em Deus até certo ponto, mas eu não creio em Deus o suficiente para buscá-lo e para perguntar a Ele sobre o caminho de salvação e para obedecer às suas instruções contidas na sua palavra, a Bíblia, e vir diante dele em arrependimento e fé, e crer em seu Filho que enviou a este mundo. Se eu creio em Deus apenas em parte, mas não o suficiente para ir a Ele, ouvir as suas instruções e obedecer e confessar, entregar a minha vida e pedir por salvação, se eu creio em Deus, mas não o suficiente para obedecer, então a situação comigo nesta noite é a situação de um coração mau e um coração ímpio e um coração infiel, diz a Bíblia, a palavra de Deus, aqui neste texto. Bem, eu reconheço que eu posso soar ao dizer isso um tanto cru, um tanto chocante, não é? Porque, por exemplo, as eleições estão chegando aí, não é? Em outubro, e como de costume, lá vão os partidos, eles saem da toca e começam a se mobilizar para buscar voto, e às vezes eles têm seus esquemas de pesquisa para saber o que a clientela quer, e esses partidos batem de porta em porta com seu uniforme, com sua camisa e pranchetas. Então um partido vai e visita a sua casa, poderia ser o Partido dos Trabalhadores, ou o Partido Socialista, ou o Partido Democrático, ou qualquer um desses muitos partidos que aparecem por aí, o Partido Verde. E essa pessoa ali na tua porta, junto ao portão, começa a explicar para você os projetos daquele candidato do partido dele à prefeitura ou ao governo, e te explicar a filosofia daquele partido, por que você deveria votar naquele partido. E então você diz para aquela pessoa: eu não acredito no seu partido, eu não acredito na sua agenda. Bem, é improvável que aquela pessoa responderá a você dizendo: mas isso é malévolo, isso é ímpio, isso é mau. Não é verdade? As pessoas normalmente não respondem assim.
Mas talvez ao ouvir essas palavras você se ofenda nesta noite. E você veio aqui à igreja, alguém te convidou e já fazia tempo que você não aparecia por aqui. E você ouve o pastor que devia falar sobre coisas que me animam e que me solavancam e massageiam o meu ego, dizer que se eu não creio no Evangelho, que se eu não creio em Deus, ou se eu creio em Deus parcialmente, mas eu não busco, é por causa de um coração mau e maligno e ímpio. Isso te soa como algo irrazoável e pouco caridoso, não é verdade? Nós não estamos muito acostumados com este tipo de pregação em nossos dias e mensagem. Sim, amigos, mas isso é a respeito de Deus, isso é a respeito de nosso Criador, e isso é a respeito do eterno e glorioso Senhor que trouxe à existência todas as coisas, o Deus que tem direito sobre as nossas vidas por nos ter criado. Ele tem direito sobre nós e nós pertencemos a Ele, queiramos ou não queremos. Ele nos trouxe à existência e talvez nós estejamos vivendo completamente obliterados em relação ao conhecimento de Deus, e a nossa vida neste mundo tenha sido até aqui uma vida indiferente ao nosso Criador e à sua vontade revelada e à sua palavra. E nós temos vivido assim e vagado e dito a nós mesmos: deixa Deus para lá, eu prefiro que Ele fique fora da moldura da minha vida, não estou interessado. E quando nós pensamos sobre estas coisas, e quando nós pensamos e entendemos esta atitude, então faz sentido, não é, que palavras como essa, mal e impiedade, sejam mencionadas em relação à nossa atitude para com o nosso Criador. Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Você percebe o ponto do versículo? E há também outras coisas que nos fazem que nos afastemos de nosso Criador e o consideremos como algo irrelevante nessa questão de não crer na Bíblia, de não crer em Deus. Porque se eu sou um incrédulo, ou se eu sou um semi-incrédulo, ou se eu sou um ateu prático, há ateus teóricos que têm um arcabouço de teorias e de afirmações para dizer eu não creio em Deus por isso, por isso, por isso, e há ateus práticos que dizem eu creio em Deus, mas vive de domingo a domingo como se Deus não existisse, sem buscar a sua presença, sem adorá-lo, sem servi-lo. Isso é ateísmo prático. E se eu sou um incrédulo ou um ateu prático, bem, eu não acho que isso, não crer em Deus, não crer na Bíblia, não seja um defeito comigo, não seja um problema comigo. Talvez você pensasse assim no passado: o fato de que eu simplesmente não consigo crer nessa mensagem que eles me trazem aqui na porta, que aquele pastor prega o tempo todo, simplesmente acontece que eu não creio. Crer é para algumas pessoas, crer não é para mim. E não me parece que haja algo errado comigo, e não me parece que haja uma falha em mim ao agir assim. Mas a Bíblia vem e diz: sim, isso é uma falha, isso é um erro, e isso é um erro grave em você não crer em Deus. Bem, eu sei que eu estou correndo risco nesta noite como um pregador de dizer essas coisas logo no início e talvez perder a tua atenção, porque talvez você se sinta ofendido e desligue na cadeira e comece a pensar sobre a morte da bezerra. Eu trabalho amanhã na segunda-feira. Mas essas são coisas sérias, meus amigos, e eu não poderia começar a expor esse versículo sem mencionar isso, porque a Bíblia diz que incredulidade em Deus e na palavra de Deus e em Jesus Cristo não é um acidente. Não é por acaso que eu sou incrédulo e não busco a Deus, ou sou um ateu prático. Incredulidade na Bíblia não é algo razoável, natural. Não é algo razoável, natural que uma pessoa não creia. A minha incredulidade, ou a incredulidade de qualquer outra pessoa, é motivada, diz a Bíblia, por algo dentro de nós. A minha incredulidade ou a sua incredulidade em Deus, diz a Bíblia, é motivada por um coração rebelde que busca se afastar de Deus. E esse coração ensina essa mente a criar desculpas e argumentos para que você se afaste de Deus. Incredulidade nunca é um acidente, nunca é por acaso, é uma escolha consciente, é uma rebelião íntima contra o seu Criador. E a minha função aqui nesta noite é tentar lhe mostrar que a sua incredulidade é algo tão irrazoável diante de tantas evidências sobre a existência de um Criador, e é algo irracional, é uma mente fechada e pequenina
ia ser bitolado se afastar de Deus e fechar os olhos para tantas evidências tão contundentes que diariamente nós temos sobre Ele e sobre a existência da alma, e tentar lhe convencer o porquê é tão importante ainda hoje, nesta noite, antes de você sair por aquelas portas, que você se aproxime de Deus pela fé e o busque e se entregue a Ele por inteiro ainda esta noite. Porque é tão importante entender sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, e se aproximar dele. Bem, esse é um texto de tamanha importância para nós. Veja o versículo de número 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, ao contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Bem, que imagem tremenda aqui, não é? Eu espero que você tenha captado a imagem por trás dessa palavra. Por isso que eu creio que o autor deste livro é Paulo, porque está cheio de imagens, como Paulo costumava fazer. A ideia aqui nesse versículo é que o seu coração se tornou aos poucos caloso, insensível, endurecido, cauterizado. De que modo foi que isso aconteceu? A tal ponto que você não tem nem mais nenhuma sensibilidade, nenhum sentir, nenhum desejar por Deus. Houve um tempo quando você dizia crer em Deus e percebia a existência do teu Criador, como todo homem nascido na face da terra sabe que existe um Criador. Mas aos poucos, o teu coração e a tua consciência foi se cauterizando de maneira que você não mais sente, não mais busca, não há nenhuma inclinação, nenhum interesse, nenhum desejo por Deus. E por fim, não há também nenhuma percepção dos teus pecados cometidos diariamente contra o teu Criador. E tudo isso é o resultado de um processo que é dirigido ou conduzido por um coração enganoso, nos diz este versículo. E isso é tão trágico. E esse estado que você se encontra talvez nesta noite incrédulo ou semi-incrédulo, foi o resultado de um processo. Ouça o que ele está dizendo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Foi um processo, como um processo de envelhecimento, por exemplo, não é? Aquelas partes moles do osso vão se endurecendo e a pessoa vai ficando encurvada e dura, e difícil de andar e de se flexionar e movimentar. A alma está sofrendo de endurecimento do coração e você caiu em uma arapuca. Você entrou em uma arapuca aos poucos e não percebeu. E você está sendo enganado em tua maneira de pensar e agir por um coração que engana. O pecado é enganoso, nos diz a Bíblia. Ele mente para você. Ele te diz coisas falsas para te dirigir em caminho longe de Deus. E conforme nós pecamos contra Deus, ouvindo nosso coração mal ao longo da vida, e conforme nós roubamos as nossas vidas de Deus de uma maneira ou de outra, para viver para nós mesmos, para entregar os nossos corpos ao que nós queremos e a nossa mente nos afastar mais e mais de Deus, e nós fazemos isso e fazemos aquilo como se estivesse uma voz. Conforme nós pecamos, é como se estivesse uma voz dentro de nós dizendo: isso que eu vou fazer não é o mal. Eu estou a ponto de fazer isso e vem uma voz que me diz: isso não é mal, está tudo bem com isso. Eu sei que é um pecado, eu aprendi isso na Bíblia, já me falaram a respeito disso, mas o que eu vou fazer agora não vai machucar ninguém. É só o meu prazer, eu não vou ferir ninguém. Vai ser para o meu conforto. Não há nada de errado nisso que eu estou a ponto de fazer. Eu não preciso me sentir mal a respeito de mim mesmo, do que eu estou fazendo. Tantas pessoas fazem isso. Eu não vou ficar devendo nada a Deus nessa situação, ao agir dessa maneira ou daquela. É só algumas vezes que eu faço isso. Isso não me torna uma pessoa má na sociedade em geral. Você já passou por isso? Você está a ponto de pecar e parece que vem uma voz te dizendo: vai em frente, vai em frente. Você não está ferindo a ninguém, é você, é o teu corpo, é a tua mente. Não vai prejudicar ninguém, todo mundo faz isso. E assim, no final das contas, nós nos sentimos ok com nós mesmos e com o nosso pecado. E a nossa consciência não está mais falando, e o registro de nosso pecado continua aumentando e aumentando diante dos olhos de Deus, e não nos preocupa, e não nos move,
e nós nos tornamos insensíveis em nosso pecado, porque há um coração mau nos enganando e nos levando a nos afastar mais e mais de Deus. Vede, acautelai-vos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E assim, no final das contas, há um processo de endurecimento no coração, e um processo que me afasta mais e mais de Deus. Você já viu, não é? Como é que a pele vai ficando calosa no calcanhar ou na mão pelo uso, e mais o do uso, e daqui a pouco você não sente. As coisas ferem ali, você está tão caloso, é como um boi, não é? Que é cauterizado pela brasa, por aquela marca. Você passa a mão ali naquele lugar, não sente, é insensível. Mas em nosso caso não foi de uma vez, foi gradativamente. Foi um processo de cauterização, um processo caloso contínuo. Eu me permiti mentir, eu me permiti ser insincero, mais uma vez, e mais uma vez. Eu provei de um pecado, e provei de outro, e mais uma vez. E conforme eu fui ralando a minha pele, assim por dizer, mais insensível eu fui me tornando à voz de Deus na consciência a respeito da culpa, e mais ousado eu fui me tornando em meu pecado, e mais fundo eu me entreguei. É sempre assim. Começa na infância, começa e se aprofunda na adolescência, na juventude nós já estamos tão longe de Deus, tão entregue aos nossos pecados, e a vida adulta vem, e quanto mais os anos passam, mais endurecido nós nos tornamos, mais distantes de Deus, mais enganados por um coração pecaminoso, mais afastado de nosso Deus, de nosso Criador. Bem, pode parecer duro ouvir esse discurso nesta noite, que a tua incredulidade é na verdade um pecado, mas amigos, não há nada mais caridoso e gentil de ser dito do que te informar pela palavra de Deus que a tua incredulidade não é um acidente ou algo natural, é o resultado de um processo de endurecimento por um coração mau. Não há nada mais caridoso do que informar estas coisas, porque está aqui pendurado a nossa alma e o nosso destino eterno. Nós estamos lidando nessa noite. O que está em jogo aqui é a eternidade de nossas almas. Descrença, semi-ateísmo, é algo voluntário, não é algo involuntário, não há desculpa, não foi por acidente, eu escolhi, eu me permiti me afastar de Deus, eu ouvi o meu coração mal e me entreguei aos meus pecados e me afastei de lei de Deus, que é luz, para me entregar à sombra e à escuridão, e assim eu me tornei uma pessoa mais e mais incrédula. E é um processo que se segue, e esse processo, quanto mais longe ele vai, o resultado é triste, o resultado é um antagonismo contra Deus, indiferença, mesmo ira contra Deus às vezes. E você encontra pessoas, e você começa ali numa conversa simples, falar sobre tantas coisas, e é uma interação, um bate-papo agradável, e de repente você tenta apelar à alma e à consciência dessa pessoa, e você fala sobre Deus, e de repente você vê o olhar mudar, e ira começar a aparecer no olhar. Não me fale sobre Deus, eu não quero saber sobre Deus, isso é tabu. As pessoas podem falar sobre todo tipo de coisa numa rodinha, não é? Coisas vis e sujas, coisas horríveis e vulgares, mas se Deus e a eternidade for mencionado, isso é tabu. Não estamos interessados em ouvir um coração mau para se apartar do Deus vivo. Deixe-me falar sobre isso. Acompanhe-me nesta noite com paciência, porque isso é uma verdade tão profunda e tão clara. Por que é isso que você ainda não crê em Jesus Cristo? Ou não creu ao ponto de ter vindo a Ele em verdadeiro arrependimento? E você segue incrédulo? Você não crê pelo menos o suficiente para buscá-lo, para clamar a Ele por perdão e por vida eterna, e se arrepender e se entregar? Por quê? Por quê? Deixe-me tentar oferecer algumas razões bíblicas. Eu creio que a primeira razão de você estar nessa condição de um descrente voluntário, é porque até o momento você nunca olhou para além das coisas materiais que te cercam neste mundo, nesta vida. Tudo que interessa até aqui por tantos anos é esse mundo, é o aqui, é o agora, são teus planos, é o teu corpo, é a tua família, coisas nesta vida. É claro que foi. Mesmo pessoas que dizem que creem em horóscopo, não é? Em astros, você vê às vezes ela olhando nos ônibus, nas telas, pessoas que seguem essas coisas no jornal.
Elas nada mais do que estão presas aqui agora, porque se eu estou estudando as estrelas e os astros, para que é isso? É para me dizer como vai ser meu futuro e o meu tesouro aqui nessa terra. Com meu cônjuge, com meu relacionamento, do meu trabalho, com o chefe, tudo é centrado aqui. E é por isso que nós somos incrédulos, mesmo dizendo que cremos em coisas espirituais, tão materialistas, tão centrados em nós mesmos. Mas você foi criada com uma alma eterna e com um propósito tão mais elevado do que buscar somente este mundo e esta vida. E te foi dado o potencial e a capacidade de se comunicar com o teu Criador quando Deus te formou. E para muito além deste corpo maravilhoso, tão estruturado, você já pensou sobre a beleza e a glória e a inteligência do corpo humano e da natureza? Você tem aqui coisas tão pequeninas, leptons e elétrons se formando, juntando em átomos que formam moléculas. Essas moléculas se juntam com outras moléculas e vão formando aí tecidos. Esses tecidos se juntam com tecidos e formam órgãos, e órgãos com órgãos, sistemas com sistema, um corpo tão perfeito. E tudo está funcionando aqui, sangue correndo, e digestão, e você não sente nada. Você simplesmente pode acompanhar com a mente o pensamento, quão maravilhoso, não é? Então, dentro dessa glória que é a criação de Deus, Ele sopra ali para dentro uma alma eterna. E isso te eleva da condição de um mero animal para a condição de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E nessa alma eterna que Ele colocou dentro de você, ela possui faculdades tão gloriosas e tremendas que capacitam este teu corpo fantástico a fazer e a se manifestar. E a tua alma, localizada na mente, consegue se comunicar, porque a alma é o essencial de você. A alma é a pessoa, o corpo é apenas a expressão. Se eu posso tentar ilustrar isso, é como um músico, não é? Pegando um violino, que é o elemento material, e da sua mente, gesticulando e mexendo aquelas coisas, produz música. A música, o resultado. A alma, usando do cérebro e da matéria, produz personalidade, beleza e comunicação. Nessa alma tão gloriosa que Deus colocou dentro de você, há essas faculdades, nesses departamentos. Você tem a capacidade da razão, a faculdade da alma, de poder analisar e compreender e pesar opiniões. E você tem a faculdade da vontade, que responde à razão e te leva a fazer coisas e projetar e levantar e agir. E você tem a capacidade das afeições, de amar, de se afastar de certas coisas conforme a mente o compreende, e a memória. E junto a essas faculdades gloriosas da alma, há uma faculdade ali chamada Espírito, que te permite adorar a Deus e se comunicar com Ele. E você foi criado com um potencial tão grande. Mas até que tudo que te interessa é como você vai se vestir, como vai ser a sua aposentadoria, onde você vai morrer como um mero animal sobre a face da terra, tendo uma alma tão grande dentro de você, um destino eterno em tão pouco tempo. Incredulidade é algo tão vil, é algo tão nécio. Tudo que interessa e que te absorve são os teus planos. É por isso que você não consegue crer. Teu trabalho, teus estudos, onde eu vou morar, o que eu vou dirigir, se eu vou comprar um carro, se eu vou andar de ônibus, você está tão determinado a se afastar de Deus a todo custo, e você despreza as faculdades mais elevadas que você possui, a alma, e tudo uma questão do corpo, do aqui e do agora. Outra razão que você talvez ainda seja um incrédulo ou um semi-crente é que você não percebe que há entre você e o teu Criador uma imensa parede, um muro de separação entre eu e Deus. Mas eu creio em Deus, mas há entre você e Deus, antes da conversão, entre mim e meu Criador, uma imensa montanha de pecados que me separa de qualquer relacionamento, de qualquer interação, de qualquer bênção direta do meu Criador. Uma montanha de pecados. Você não sabia que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é glorioso, que Ele não pode coadunar com o pecado e contemplar o pecado, que Ele não pode nos receber no céu como nós estamos, porque nós somos pecadores voluntários, possuidores de um coração mau. Ele é justo, Ele deve punir o pecado. Você não sabia disso? Nunca caiu a ficha? Que foi necessário que Ele providenciasse um meio de reconciliação. Ele não poderia simplesmente varrer nossos pecados
para baixo do carpete e nos abraçar como nós estamos. Ele não pode se sujar. Ele precisou vir Ele mesmo a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e se vestir de uma humanidade, tomar um corpo, uma natureza, uma alma humana e se tornar realmente um ser humano. E como um ser humano viver aquela vida que nós devemos viver diante de Deus, uma vida reta e justa e sem pecados que nós não temos vivido. Para ser o representante de homens e mulheres diante do Pai, abrir o caminho que conduz ao céu. E por causa dos meus pecados, essa montanha de pecados que me separa de meu Deus, que Ele devesse ir àquela cruz de dor e agonia e pagar e levar sobre si mesmo toda a minha mazela, todo o meu inferno. Você é um incrédulo talvez nesta noite, porque simplesmente você não reconhece que há um abismo entre você e teu Criador, e ele precisa ser coberto. E a única maneira é vir a Jesus Cristo, o Salvador que Ele enviou a este mundo. O único meio de reconciliação com Deus é através do meio que Ele criou, Jesus Cristo, o Salvador. Não há outro meio. E talvez você não queira vir por este meio, e é por isso que você permanece um incrédulo, talvez, nesta noite. Mas ainda há uma razão, eu creio. Porque talvez você continue um incrédulo, e eu espero que você não se ofenda, mas a razão é porque você sofreu lavagem cerebral e programação deste mundo. Mas eu sou uma mente independente. E ninguém dita o meu caminho, eu tenho a capacidade de raciocinar por mim mesmo. Você acha? Fui eu que empurrei a Deus para fora da minha vida. Eu escolhi, eu decidi, eu consegui, eu argumentei. E Deus então se escondeu e fugiu e correu de mim. Porque eu digo que Deus não existe, então Ele não existe. Eu digo que esse posto não existe, Ele não existe. Eu sou muito inteligente. Eu digo que eu não creio, então Deus desaparece, porque agora eu disse que eu não creio. Quantos argumentos tolos e nécios nós absorvemos desde a infância sobre a não existência de Deus. Coisas que quando são comparadas com a realidade, se demolem por inteiro. Como poderia, meus amigos? Como poderia coisas tão complexas e profundas, imensas, surgirem do cego acaso? Ou como nós sofremos lavagem cerebral ao ponto de negar a nossa mente e razão e aceitar, nós somos como esponjas, qualquer tipo de desculpa que nos afaste de Deus. Poderiam do nada, criar todas as coisas? Você precisa de mais fé para ser um ateu do que ser um crente. Crer que o nada, do nada, criou todas as coisas. Eu creio que um Deus inteligente, do nada, criou todas as coisas. Você percebe como é necessário mais fé para ser um ateu, que o nada, do nada, criou todas as coisas? E nós sofremos lavagem cerebral. Não estamos interessados em ouvir o outro lado da moeda e ler a respeito de grandes mentes na história da humanidade que, vendo a natureza e estudando-a, simplesmente não puderam negar a existência de um Criador e se dobraram diante dele e o buscaram através de Jesus Cristo, Salvador, para a sua salvação. Por que você permanece um incrédulo? Não é por uma razão intelectual, por falta de argumentos. O problema é o coração, sabia? É um texto na palavra de Deus, no livro de Provérbios, que diz assim: o nécio diz em seu coração, não há Deus. O incrédulo, ele é nécio, e ele diz em seu coração. Onde é que ele diz? Em sua mente. Ele pesa argumentos, ele não vê prova alguma. Não, ele diz lá dentro: eu prefiro que não exista um Deus. Deus não existe, deixa eu viver em meus pecados. Não é uma questão da mente, é uma questão do coração rebelde contra Deus. Mas há outras razões. Uma outra razão, talvez porque você permanece ainda como incrédulo diante de Deus. Talvez seja pelo teu amor ao pecado. O orgulho, não é? É esse o pecado? Nós gostamos tanto de estar no centro de todas as coisas e ser amado pelas pessoas, não no sentido puro da palavra. Nós criamos os nossos ídolos e nós somos o principal. Deus, eu, é adorado a todo tempo. E prazeres pecaminosos, e nós não estamos preparados para deixar os nossos pecados. Eu não irei abandonar a Deus, eu não irei crer em Deus, eu não irei buscar o Salvador, porque eu sei dentro de mim que buscar a Deus, que crer em Jesus Cristo, é ter que largar todas essas coisas vis e odiosas, mas que eu amo tanto e me entrego tanto a elas. Por isso eu permaneço incrédulo. Outra razão é o temor. Temor de amigos, temor de pais e mães e familiares. E o que os meus amigos vão dizer?
quando eles descobrirem que eu estou lendo a Bíblia, estou indo numa igreja, num lugar de crente, o que eles vão pensar sobre mim? Você ouve as pessoas às vezes nas suas reuniões ali do outro lado do muro, conversando, e um xinga aqui, outro xinga lá, mas aquela pessoa nunca xingou, de repente ela está xingando e mentindo. Parece que faz parte do know-how, né, de ser alguém no círculo e ser ousado, palavras vis. E se eu começar a agir como um santo e mudar, o que eles vão dizer sobre mim? Medo, temor, vão se esquecer de mim, eu vou perder minha herança, eu não vou ter certos benefícios que recebo até agora, e por temor de homens, você não teme ao Deus glorioso que um dia te trará a prestar conta de todas as coisas, e você prefere ser um incrédulo. Há uma outra razão para a tua incredulidade. Eu creio que essa dominou cada um de nós no passado, talvez todas elas, não é? É a autodeterminação. Eu sou uma pessoa autodeterminada. Eu sou o capitão do meu destino. Eu dirijo a minha vida. Eu digo quando eu vou fazer e não vou fazer algo. E se eu vou na igreja, eu determino quantas vezes eu vou adorar a Deus, o que eu vou fazer. Eu não quero saber desse negócio de dia do Senhor, de adorar a Deus. Se eu buscar a Deus, isso implica que Ele vai ser Senhor. Eu vou ter que dobrar o meu joelho diante dEle. Eu não vou ser o Senhor da minha vida. A autodeterminação me mantém do lado da incredulidade prática, longe de Deus. E por isso nós escolhemos não buscar conhecer a Jesus de fato e nos tornarmos pessoas crentes. Autodeterminação. Eu não irei deixar de lado a minha autodeterminação. Por que permanecer um descrente? Deixe-me concluir nesta noite, mudar a marcha para um tom mais positivo. Por que permanecer um incrédulo nesta noite, amigos? Deixe-me mudar esse tom. Por que permanecer um descrente em Deus, em Jesus Cristo? Ele irá perdoar todos os teus pecados. Pare e pense sobre isso. Você conhece o número de teus pecados? Você consegue se lembrar o número deles em uma semana? Ele irá te perdoar e transformar a tua vida de uma maneira que você jamais se reconhecerá. E você olhar para si mesmo e dizer: eu sou uma nova pessoa, eu morri para aquela velha vida. É tão diferente o que aconteceu comigo. E você se rebela contra isso. E você vira as costas para isso. Que loucura! Sem Jesus Cristo eu não tenho uma vida completa, eu tenho uma meia vida. Sem o perdão de meus pecados, sem certeza de salvação, sem propósito e significado em minha existência, sem certeza do meu destino eterno. Oh, amigos, quantos benefícios há em vir a Jesus Cristo e tornar-se um crente pelo poder de Deus. Você passa a ter uma mente emancipada, você sai para fora dessa caixinha, dessa lavagem cerebral deste mundo, e você tem uma mente aberta e emancipada por Deus. E agora você conhece o propósito e o significado da vida, e por que as pessoas agem como elas agem, e qual o rumo e o destino das sociedades humanas, e que ponto nós nos encontramos. Propósito, significado, quanta paz, quanta certeza, quanta alegria. Mas eu não quero, a minha indiferença e a minha descrença me faz virar as minhas costas para tudo isso. E quando você vê a Jesus Cristo, você recebe poder. Poder sobre os teus pecados, poder sobre as tuas mentiras que te controlavam, poder sobre aquele temperamento agressivo que quebrava relacionamentos, poder contra aquela autocomiseração mortífera, poder sobre o orgulho, poder para andar na presença de Deus. E se você vem a Jesus Cristo, você terá esse poder que você nunca teve antes em toda a tua vida. Por que se rebelar contra isso? Por que se rebelar contra o teu Criador e manter uma atitude autodeterminada? Por que se rebelar contra ter um propósito na vida? E lançar fora, conhecer o final da tua jornada e para onde a tua alma irá? E jogar fora um destino eterno, garantido. Por que rejeitar tudo isso? Por que ser um incrédulo? Por que rejeitar a Jesus? Amigos, rejeitar a Jesus Cristo é rejeitar um amigo que é mais apegado do que um irmão, Rejeitar a Jesus Cristo em tua vida é rejeitar um advogado, uma vez que você tem que prestar contas a um juiz que conhece todas as tuas transgressões. Rejeitar a Jesus Cristo é rejeitar o médico e o remédio quando você padece de um câncer que te levará ao túmulo. Rejeitar a Jesus Cristo
é rejeitar o amigo dos pecadores, é rejeitar alguém que intercede por você diante do Pai, é rejeitar o céu e a glória e a luz e a beleza e tudo que há de grandioso na existência humana. Rejeitar a Jesus, de quem procede todas as coisas, é túmulo e tragédia. Rejeitar a Jesus Cristo, Salvador, eu prefiro a ignorância do que Deus. Eu prefiro estar nas mãos do diabo e sob o controle do meu temperamento e do meu orgulho. Eu prefiro uma vida sem sentido, cheia de desapontamentos e de amargura e de memórias trágicas e de tanta tristeza nos últimos dias. Rejeitar a Jesus Cristo é preferir perdas eternas do que ganhos eternos. Rejeitar o Salvador, permanecer um incrédulo, não crer em Jesus, não crer na mensagem de Deus tão clara, revelada na palavra de Deus, é algo irrazoável, é algo mau e é algo ímpio. A experiência da vida cristã é tão grande. Ninguém que um dia tenha vindo a Jesus Cristo em arrependimento de seus pecados e fé no Salvador jamais voltou atrás, jamais se arrependeu de seu arrependimento. Qualquer pessoa pode levantar a mão nesta noite e contar milhares de experiências da graça e da bondade e da interação de Deus em sua vida, e para muito mais do que isso, um destino eterno garantido com o Senhor. Amigos, descrença é o teu maior inimigo. Descrença é o ato mais tolo e irracional possível que um ser humano pode tomar. Descrença é a tua maior ofensa possível contra Deus. Você o trata como mentiroso e diz: eu não creio e rejeito todas essas coisas. Rejeitar o amor de Jesus, o amor de Jesus. Se eu pudesse continuar falando sobre isso, sobre o amor de Jesus Cristo, e rejeitar os benefícios do seu amor em seu caráter, rejeitar uma nova vida, rejeitar irmãos e irmãs de uma família em Cristo, rejeitar a colônia do céu na terra, rejeitar tudo que há de bom e glorioso e digno na existência humana, conhecer o nosso Criador e ter um relacionamento real com Ele pelo perdão de nossos pecados. Se você está nessa condição ainda nesta noite, ore a Deus para que Ele quebre a sua incredulidade. Ore a Deus para que Ele te faça um crente em Jesus Cristo. Se você ainda se encontra nesta condição de um semi-cristão, saia dela enquanto há tempo. Clame a Deus ainda nesta noite, do profundo do teu coração. Creia nele e confesse ao Senhor nesta noite os teus pecados. Se Ele está falando com você nestes dias de um pecado em particular maior, comece com esse. Então traga diante dele toda a tua vida, e ao fazer isso, diga a Ele que você crê no que Jesus Cristo fez naquela cruz por pessoas como eu e como você, e submeta a tua vida a Ele de uma vez por todas e diga: Senhor, toma esta minha vida e transforma e possui e abençoa, e eu serei teu, e eu te servirei, e eu andarei em tua presença. Você deve ouvir estas palavras: ouça Jesus, creia nele, venha ainda hoje nesta noite e simplesmente se entregue e seja salvo e salvo para sempre.